pergunta que me veio hoje à cabeça é o seguinte: existe algum outro caminho sem o grilo, né, da morte e a insegurança na vida? Será que existe algum caminho que possa envolver entusiasmo, coragem, alegria? Ou a humanidade está fadada a ser guiada pela morte e pelo medo, pela insegurança? Os Vedas dizem que a morte não existe. Eu sei que é um conceito difícil de entubar, levando em conta que a consciência é infinita, a consciência pura é infinita, a morte é uma ilusão. Eles dizem que é sempre a outra pessoa que morre, nunca a gente. É um ponto de vista interessante, porque significa que a morte tem de ser sempre vista pelo lado de fora, da visão de quem está fora, porque a visão de quem está dentro, sendo a consciência pura, não pode ser morte. Porque a consciência pura, ela é infinita, né? Aqueles que viram o seu mundo interno, todos eles são unânimes dizendo que a morte não existe, porque você não sabe o que constitui a sua consciência. Isso é muito difícil explicar para o não meditante, porque as pessoas se identificam com o externo, e a consciência, ela não é a respiração, ela não é o batimento cardíaco, ela não é a circulação sanguínea. Então, quando o médico diz que uma pessoa está morta, é uma conclusão de alguém que está de fora. Tudo que a pessoa está dizendo é: esse homem não está mais respirando, o pulso dele parou, o coração dele não está mais batendo. Essas três coisas são equivalentes à morte. E a pergunta é: será que é isso mesmo? A consciência não é seu corpo nem a sua mente. A consciência vai muito além de todos os processos fisiológicos. Então, quando uma pessoa morre, ela morre para você, não para ela própria. Para ela própria, simplesmente ela está mudando de casa, ou talvez se mude para um apartamento melhor. Mas como o antigo apartamento é deixado de lado, e você está olhando para aquilo que ficou para o apartamento velho, você acha que o pobre sujeito está morto. Tudo que você acredita, é que a pessoa saiu dali, é que a essência saiu dali. Agora, para onde ela foi? Isso realmente nós não sabemos. Aqueles que conhecem o ser, e para conhecê-lo, não é necessário que você morra, basta ir para dentro de si mesmo, entendem ou percebem, entendem não, percebem que a vida é muito maior do que aquilo que se apresenta do lado de fora. E isso nós fazemos quando nós meditamos. Por isso o mérito do que a gente faz é imenso. Pode demorar vidas, mas o final desse caminho só pode ser plenitude infinita. Apenas entrar dentro de si, descobrir qual é o seu centro. E no seu centro não há respiração, não há batimento cardíaco, não há pensamento, não há mente, não há corpo, mas ainda há você. Você percebe que você está, a gente te explicando, está ligado, mas está tudo desligado. Quando a pessoa tem a experiência de si mesma, ou seja, que ela não é o corpo, não é o coração, não é a mente, mas é a pura consciência, ela sabe que não existe a morte para ela, porque ela não depende do corpo. A consciência não depende da circulação sanguínea, não depende do batimento cardíaco, não depende do funcionamento da mente, porque quando a gente transcende, a gente vai além dela. É um mundo totalmente diferente. Ele não é constituído de nada material e tem mais, de nada imaterial também. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a morte não existe.
eu concordo que ela nunca foi descoberta, né? Existem teorias, né? Existem aqueles que dizem que alguns voltaram, ok, mas ela nunca foi descoberta, né, de uma forma geral pela população. E se não há morte, como é que o cara pode ser medroso, inseguro, por ele não testemunhar a morte? Né? Por uma vida imortal não pode haver insegurança, né? A sua imortalidade não depende do seu saldo bancário, né? O mendigo é tão imortal quanto o imperador. No que diz respeito à consciência das pessoas, todos têm qualidades iguais, né? E não tem nada que possa ser perdido ou roubado, né? Não tem nada que possa ser destruído ou queimado. Não existe insegurança, né? O medo corrói a gente, acaba com a vida da gente, né? O que os Vedas tentam explicar é isso. Toda insegurança é uma sombra da morte, é como se você ficasse na sombra da perda, mas não há o que perder, porque a única coisa que é real é a consciência pura, né? Como Tony Nader conta no livro dele, tudo é consciência. Se você investigar profundamente, né, você acaba percebendo que todo sentimento de insegurança ele está enraizado no medo da morte, né? Mas se a gente, por um breve momento, por mais breve que seja, percebe que ela não existe, por isso a pessoa se sente corajosa quando termina a meditação, muito estável dentro de si mesma, porque a insegurança desaparece. Isso é uma coisa que eu já saquei há muito tempo. Quando não há nem mantra, nem pensamento, o que há, na verdade, é a perda do medo, né? Da temerosidade. Você não teme, não há o que temer. Por quê? Porque você está completamente resguardado, você é a própria vida, né? Eles chamam na Índia de Amritasya, bom, eles usam o termo Amritasya Putra, não importa, né? O que importa é que o que é chamado de Maya, né, que é a grande ilusão, só pode ser destruída quando o indivíduo entende que entre ela e o objeto que ela está observando existe um universo. Ela não é o que ela observa, né? E quando não há essa percepção do cerne, há uma identificação. Eu me identifico com aquilo que eu estou vendo, com quem eu estou vendo. Então eu perco o conhecimento de mim mesmo. A vida é o caminho que passa através do portão ilusório da morte. A vida, né, o que eles dizem, né, na Bíblia e tudo mais, a vida é o que passa por esse portão que é uma ilusão, que é a ilusão da morte. Você pode transpor o portão conscientemente. É isso que nós estamos fazendo. Se você for um sujeito que medite regularmente, você pode passar pela morte sabendo perfeitamente que você só está mudando de casa. Pode entrar em outro útero sabendo perfeitamente que está entrando num novo apartamento. Desculpem se a metáfora é grosseira. E este é sempre melhor, né? Este novo apartamento é sempre melhor. Por quê? Porque a vida está sempre andando para frente. Qual é o grilo? E se você conseguir morrer conscientemente, se você conseguir capturar a consciência pura, então com certeza a sua nova vida, né, ela será de um nível muito elevado, desde o início. E aí eu não vejo nenhuma insegurança. Você chega a um mundo sem nada e, portanto, uma coisa é certa, nada lhe pertence, né? O pessoal costuma dizer isso, né? Você entra sem nada e sai sem nada. Você entra sozinho e sai sozinho. O que te pertence? Qual é o medo que você tem? De perder o quê? O que você não tem? Né? Então toda a insegurança que a gente tem, ela é apoiada no medo da morte.
que só pode ser observada pelo lado de fora, pelo lado de dentro não tem como. Se você medita regularmente, a consciência perdura. A consciência é um estado de alerta. É um estado de alerta, não é o Kleber, botafoguense, 65 anos de idade, pai de 3 filhos, professor de MT, professor de educação. Não, não tem nada a ver com isso. A consciência, né, é o valor de atenção, a atenção que reside lá no fundo. Você está simplesmente atento. Não tem a conclusão do que você está atento. Só um estado de alerta, em repouso. Bem, seguimos aí meditando regularmente. Vejo vocês amanhã. Um beijo. Até amanhã. Jai Gurudev.